Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. A economia portuguesa cresceu 1,5% no segundo trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística. O valor é similar ao do primeiro trimestre. A contribuir para este resultado esteve a evolução positiva da procura interna, que aumentou no segundo trimestre. Durante este período, verificou-se uma aceleração do investimento e do consumo privado. Em sentido contrário, as importações de bens e serviços aumentaram de forma mais acentuada que as exportações, o que fez com que o contributo da procura externa líquida fosse negativo. Nos 2 trimestres anteriores, o contributo da procura externa no crescimento do PIB tinha sido positivo. Em comparação com o trimestre anterior, a economia portuguesa praticamente estagnou, cresceu apenas 0,1%. Nos primeiros 3 meses do ano, o crescimento tinha sido de 0,8%. Neste caso, o contributo da procura interna para a variação em cadeia do PIB passou positivo no segundo trimestre do ano. Observou-se um aumento do investimento e uma desaceleração do consumo privado. Mas também na variação em cadeia, os dados do INE mostram que o contributo da procura externa passou a ser negativo. O desempenho da economia portuguesa ficou assim abaixo do esperado pelos analistas, que apontavam para um crescimento homólogo entre 1,7% e 2,2%. Em cadeia, esperava-se um aumento entre os 0,3% e os 0,8%. Também o Eurostat publicou esta terça-feira novos dados sobre a evolução do PIB na zona euro e na União Europeia. E os números mostram que, face ao trimestre anterior, a economia portuguesa teve um crescimento mais fraco que a média. Mas em termos homólogos, Portugal cresceu acima da média europeia. Segundo a estimativa rápida, no segundo trimestre do ano, a economia dos países da área do euro avançou 0,6% em relação ao ano passado. Já o PIB da União Europeia cresceu 0,7%. Tendo em conta os países para os quais já há dados, a economia portuguesa foi a segunda que mais cresceu, 1,5%. Portugal ficou apenas abaixo da Espanha, o principal cliente das exportações portuguesas, que apresentou um aumento do PIB de 2,9%. Na evolução em cadeia, tanto as economias da área do euro como as da União Europeia cresceram 0,3% entre o primeiro e o segundo trimestres. Neste caso, Portugal ficou abaixo da média, com um crescimento de 0,1%. Fechamos assim mais um episódio do Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast Ser ou Não Ser, da autoria de Teresa Cotrim e Frederico Fezas Vital. O convidado do último episódio é o designer gráfico Miguel Neiva, criador do sistema de identificação de cores para daltónicos. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.